Bom dia, voltamos aqui então com a questão 21 e seguintes da ESAF sobre a Lei 812/90. Passando aqui direto para a lousa, para a leitura da nossa questão então 21, especialista em políticas públicas e gestão governamental, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 2005. Tratando-se do benefício do auxílio reclusão previsto na legislação federal sobre servidores públicos, é incorreto afirmar: A. O benefício é pago à família do servidor ativo. B. Quando se tratar de sentença definitiva, o valor corresponderá à metade da remuneração em decorrência de condenação por qualquer pena. C. Seu valor corresponderá a 2/3 de sua remuneração quando se tratar de prisão em flagrante ou preventiva enquanto durar a prisão. D. Caso seja absolvido, o servidor receberá a diferença de sua remuneração quando cessar a prisão provisória. E a alternativa E, o auxílio reclusão cessa quando o servidor é colocado em liberdade, ainda que condicional. Pois bem, das alternativas da questão, a única que está errada, nos termos em que o auxílio reclusão é regulado no Estatuto, é a nossa nobríssima alternativa B. Deixa eu puxar aqui. Segundo o artigo 229, inciso 2, o auxílio reclusão, vou destacar aqui, quando se tratar de sentença definitiva, efetivamente corresponderá à metade da remuneração, mas não em decorrência de condenação por qualquer pena, e sim em decorrência de condenação que não acarrete como consequência a perda do cargo. Pois bem, as demais alternativas estão em conformidade com a lei. Não vou especificar inciso por inciso, só lembrar para vocês que, como um todo, o auxílio reclusão é regulado no artigo 229 do Estatuto. Seguimos aqui, questão do número 22, da prova do Auditor Fiscal da Receita Federal 2005. No âmbito do regime jurídico dos servidores públicos e civis da União, Lei nº 812/90, a vantagem que se caracteriza como indenização é A. Ajuda de custo, B. Adicional de insalubridade, C. Gratificação natalina, D. Abono pecuniário e adicional noturno. Creio que é uma questão muito tranquila, né, pessoal? Das vantagens enumeradas nas alternativas, a única que tem natureza indenizatória, que representa um valor devido ao servidor, para o desempenho das funções do cargo, é a nossa alternativa A, ajuda de custo. Só destacando aqui, ó, adicional de insalubridade, gratificação natalina e o adicional noturno, de fato, são vantagens de natureza remuneratória, previstas no Estatuto. Mas o abono pecuniário, pessoal, é uma figura que não existe mais. Isso aqui permitia ao servidor vender parcela das suas férias. Em vez de ele tirar 30 dias de descanso por ano, ele tirava 20 anos de descanso e esses 10 dias ele recebia em pecúnia, em dinheiro. Isso foi revogado da 812/90. O que permanece na lei, até por força do disposto na Constituição Federal, é o adicional de férias, que é 1/3 a mais da remuneração do servidor no período de férias, e o servidor gozando integralmente dos 30 dias anuais. Voltamos aqui, vamos para a próxima questão, questão de número 23, advogado IRB 2006. Relativamente às formas de provimento do servidor público, assinale a opção em que o servidor passa a exercer suas atribuições como excedente. A. Reintegração, B. Readaptação, C. Recondução, D. Redistribuição e E. Reversão no interesse da administração. Vejam só, vamos aqui. Essa figura aqui, como excedente, é uma figura bem interessante da 812/90, que se aplica a duas formas de provimento. Se aplica a reversão, mas não a reversão no interesse da administração. Se aplica a reversão de ofício, ou seja, aquela que incide no caso de aposentadoria por invalidez, quando não existem mais os motivos que justificaram a anterior concessão, e se aplica também, esta é a resposta da questão, a figura da readaptação. Lembrando aqui
Sabemos que a readaptação é a forma de provimento pelo qual o servidor sofre uma redução em sua capacidade físico-mental, em virtude da qual se torna inapto para o exercício das atribuições originais do seu cargo e, em virtude disso, é investido em um novo cargo, compatível com essa limitação que ele sofreu. Pois bem, a readaptação é regulada no artigo 24 do Estatuto. E em seu parágrafo 2º, o dispositivo diz que, não havendo cargo vago onde possa ocorrer a readaptação, o servidor exercerá suas funções como excedente. Pois bem, vamos aqui para a lousa, tá? Só para destacar isso, então. Na verdade, o que é, lembrando aqui o que nós vimos no curso teórico, essa atuação como excedente? Digamos que exista de fato, que se existisse de fato um cargo vago, cargo A, o servidor seria formalmente investido no cargo. Pois bem, mas não há um cargo vago em que ele possa ser readaptado. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai quebrar o galho, pessoal, atuando como excedente, ou seja, ele vai exercer as funções do cargo, vai receber a respectiva remuneração, mas não será formalmente investido em certo cargo. Quando vagar, aí sim ocorrerá a investidura formal. Pois bem, quando eu falo em atuação como excedente, eu posso dizer que são inaplicáveis os institutos da disponibilidade e do aproveitamento. Vejam só, não havendo cargo vago em certas hipóteses, o servidor estável fica em disponibilidade até seu adequado aproveitamento. Tudo bem. Se eu tenho a figura do excedente, mesmo não havendo cargo vago, o servidor exercerá as funções de dado cargo. Logo, essa figura, a atuação como excedente, é contraposta e incompatível com a figura da disponibilidade e, consequentemente, do aproveitamento. Em suma, se há, para certa forma de provimento, a previsão da atuação como excedente, não se aplicam a ela os institutos da disponibilidade e do aproveitamento. E voltando aqui, então, além da readaptação, a lei prevê atuação como excedente no caso da reversão de ofício. E apenas a essas duas formas de provimento que eu aplico a situação de excedente. Seguindo aqui, nós temos a questão 24. Técnico Administrativo ANEEL 2006. Assinale a opção que contemple uma forma de vacância comum aos cargos efetivos e em comissão. Bem tranquilo, pessoal. Uma forma de vacância, de desocupação comum, tanto aos cargos efetivos como aos cargos em comissão, é a nossa nobre exoneração. Promoção, eu só aplico para cargo efetivo. Demissão, eu só aplico para cargo efetivo. Lembro para vocês, se for um cargo em comissão, o termo do estatuto é destituição. Readaptação, da mesma forma, eu só aplico para cargo efetivo. E a redistribuição não é forma de vacância nem de provimento. Seguimos aqui, questão da número 25. Técnico Administrativo ANEEL 2006. Assinale a opção que contemple um exemplo de licença não remunerada do servidor público. A. Licença para capacitação. B. Licença para tratamento da própria saúde por 6 meses. C. Licença para o desempenho de mandato classista. D. Licença adotante. E. Licença por motivo de acidente em serviço. Pois bem, pessoal, das licenças elencadas, a única que é concedida sem remuneração é a terceira. Licença para o desempenho de mandato classista, figura prevista aqui no artigo 92 do Estatuto. As demais licenças, listadas na primeira alternativa, capacitação, na quarta, adotante, na última, por acidente de serviço, sempre são remuneradas. A licença para tratamento da própria saúde, aqui da segunda alternativa, ela é remunerada até o período de 90 dias. A partir daí, se dá sem remuneração. Claro,
Lembrando aqui, 90 dias a cada período de 12 meses. Vamos aqui, questão do número 26. Técnico Administrativo Anual 2006. São penalidades disciplinares, exceto a destituição de cargo em comissão, b. a cassação de aposentadoria, c. a suspensão, d. o afastamento preventivo e e. a advertência. Pois bem, no artigo 127, o Estatuto define quais são as penalidades disciplinares passíveis de aplicação aos servidores públicos federais. E ali não está listada, porque não tem essa natureza, o nosso nobre afastamento preventivo. Para lembrar para vocês rapidamente aqui, o afastamento preventivo nada mais é do que uma medida de natureza cautelar, passível de adoção pela autoridade competente, para evitar que um servidor ou demais servidores, acusado ou acusados, no transcurso de um processo administrativo disciplinar, possam vir a influenciar no resultado das investigações. Porque é uma medida de natureza cautelar, o afastamento preventivo se dá sem perda da remuneração, ou seja, o servidor fica afastado, mas permanece recebendo a remuneração. No que toca ao prazo, o afastamento preventivo pode ser determinado por 60 dias, passíveis de prorrogação por mais 60. Voltamos aqui, questão 26. Vamos na sequência, questão 27. Técnico Administrativo ANEEL 2006. Correlacione as infrações disciplinares com as penalidades a ela aplicáveis e assinale a opção correta, considerando os artigos 117 e 132 da Lei 8.112/90. Então, 1 é demissão com incompatibilidade para nova investidura pelo prazo de 5 anos. 2 é demissão com proibição de retorno ao Serviço Público Federal. Eu vou ler aqui e nós já vamos marcando então. Primeiro, parêntese, crime contra a administração pública. Nessa hipótese, o servidor está sujeito à pena de demissão com proibição permanente de retorno ao Serviço Público Federal. Segundo parêntese, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. Nessa hipótese, só um pouquinho. Aqui não é errado, pessoal, aqui é 2. Agora sim. Nessa segunda hipótese aqui, a vedação de retorno ao Serviço Público Federal é pelo prazo de 5 anos. Terceiro parêntese, improbidade administrativa. A vedação também é de caráter permanente. Logo, 2. Corrupção, da mesma forma, o impedimento é de caráter permanente e atuar junto a repartições públicas, como procurador ou parente de terceiros, sem qualquer grau de parentesco, impede o servidor de retornar ao Serviço Público Federal pelo prazo de 5 anos. Logo, a alternativa correta é a que traz 2, 1, 2. 2, 1. Alternativa E. Vamos aqui, questão de número 28. AFC CGU 2006. Em relação aos servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pode-se afirmar que 1. A ação disciplinar em caso de abandono de cargo prescreve em 2 anos. Vamos fazer o seguinte, da mesma forma que no anterior, na questão anterior, vamos uma por uma. Retorno aqui. 1. A ação disciplinar em caso de abandono de cargo prescreve em 2 anos. Errado. Abandono de cargo acarreta a pena de demissão e, nesse caso, o prazo de prescrição é não de 2, mas de 5 anos. Isso é o que nos diz o artigo 142, parágrafo 1º. Logo, o primeiro item, o item 1, está errado. Segundo item, o termo inicial
do prazo prescricional da ação disciplinar é a data do cometimento da falta funcional. De modo nenhum, pessoal. Segundo aqui, o artigo 142, parágrafo 1º, o termo inicial do prazo prescricional da ação disciplinar é a data da ciência do fato pela administração e não a do cometimento da falta. Logo aqui o segundo item também está errado. Deixa eu arrumar uma coisinha aqui que eu vi. Vou cortar aqui o parágrafo 1º. Esse fundamento legal aqui está errado, pessoal. É 142, inciso 1. Seguindo aqui, item 3. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Perfeito. Artigo 142, parágrafo 2º, traz exatamente a regra praticamente transcrita aqui no item 3. Item 4, a instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição. Outro item perfeitamente correto, pessoal. Agora, de acordo com o artigo 142, parágrafo 3º. E, por fim, quinto item, durante o curso do processo disciplinar, o prazo prescricional fica suspenso. Já podemos parar aqui. O prazo não fica apenas suspenso, ele é interrompido uma vez instaurado o processo disciplinar e ele permanece interrompido durante o curso do processo até a decisão final da autoridade competente. Essa é a regra do artigo 142, parágrafos 3º e 4º. Com isso, nós temos aqui, deixa eu botar então, o item 5 está errado, nós temos como os itens corretos o 4º item e o 3º item. E aqui correto, então, é a alternativa C. Seguimos aqui mais uma questão da prova DFC CGU 2006. Questão do número 29. Sindicância e processo administrativo disciplinar são tecnicamente instrumentos distintos, sendo certo que 1. Da sindicância não pode resultar a aplicação da penalidade de suspensão por mais de 30 dias. 2. A sindicância pode ser iniciada com ou sem sindicado, enquanto o processo disciplinar exige a identificação do servidor cuja responsabilidade se pretende apurar. 3. Da sindicância pode resultar em instauração de processo disciplinar. 4. O prazo para a conclusão da sindicância é de 30 dias prorrogável por igual período, enquanto o prazo para a conclusão do processo disciplinar é de 60 dias também prorrogável por igual período. 5. A sindicância não exige a constituição de comissão sindicante, enquanto o processo administrativo disciplinar exige para sua validade a constituição de comissão de inquérito. Estão corretas. Vamos voltar aqui para a lousa, analisando uma por uma. Primeira afirmativa. Da sindicância não pode resultar a aplicação da penalidade de suspensão por mais de 30 dias. Perfeito. A primeira questão está correta. Vou puxar aqui, botar só o número. É a regra do artigo 146 da lei. Segunda afirmativa. Muito interessante e perfeitamente correta, já destaco para vocês. A sindicância pode ser iniciada com ou sem sindicado, enquanto o processo administrativo disciplinar exige a identificação do servidor cuja responsabilidade se pretende apurar. Perfeito, pessoal. A sindicância pode ser iniciada sem um acusado formal. Já o processo administrativo disciplinar, não. Ele tem que ser iniciado já
tendo certo ou certos servidores na condição de possíveis responsáveis por certa infração funcional. Seguindo aqui, então, segunda afirmativa também está correta, a terceira. Da sindicância pode resultar instauração do processo disciplinar. Perfeito. É a regra do artigo 145, inciso 3. Terceira afirmativa, então, está correta. Vamos aqui, 4. O prazo para a conclusão da sindicância é de 30 dias, prorrogável por igual período, enquanto o prazo para a conclusão do processo disciplinar é de 60 dias, também prorrogável por igual período. Perfeito, pessoal. Estão corretos ambos os prazos referidos na quarta afirmativa. O prazo da sindicância é de 30 dias, prorrogável por mais 30. O prazo do processo administrativo disciplinar é de 60 dias, prorrogável por mais 60. E chegamos aqui na última afirmativa. A sindicância não exige a constituição de comissão sindicante, enquanto o processo administrativo disciplinar exige para sua validade a constituição de comissão de inquérito. Estão corretas a apenas, certa ou errada, a quinta afirmativa. Olhem só, quando a gente fez o curso teórico, vocês devem estar lembrados, para quem fez o curso, que no processo disciplinar, o Estatuto exige obrigatoriamente um órgão colegiado para apurar os fatos, a que chamamos de comissão de inquérito. E que, no que toca à sindicância, não é uma regra similar na 812/90. Em conclusão, pessoal, a última afirmativa está correta. Na sindicância, é claro que vai ter que ter alguém responsável pela apuração, mas pode ser um servidor apenas. Não é necessário, como corretamente consta aqui, que seja uma comissão. Então, está correta também. Está correto. A última afirmativa, logo, resposta correta, alternativa B. Seguimos aqui, questão da número 30. AFC CGU 2006. O retorno à atividade do servidor público civil da União, regido pela Lei 812/90, para o cargo em que tenha sido colocado em disponibilidade, dar-se-á mediante A, aproveitamento, B, readmissão, C, reintegração, D, reversão e recondução. Resposta correta, pessoal, olhem só. Servidor foi colocado em disponibilidade, ou seja, numa situação de inatividade temporária. O seu retorno para a situação de ativo se dá mediante uma forma de provimento que chamamos de aproveitamento. Pois bem, vamos aqui, questão de número 31. AFC CGU 2006. Pessoal, questão 32. AFC CGU 2006. Não integra o rol de requisitos básicos para investidura em cargo público. A, gozo dos direitos políticos. B, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. C, aptidão física e mental. D, comprovação de ausência de condenação penal. E, idade mínima de 18 anos. Vejam só, até pode ser que seja para alguém uma boa notícia, tá, pessoal? Sabemos que os requisitos básicos para a investidura estão no artigo 5º da Lei 812/90. Pois bem, ali consta, dentre os requisitos, gozo dos direitos políticos, nível de escolaridade exigido para o cargo, aptidão física e mental, idade mínima de 18 anos. O que não consta, pessoal? Comprovação de ausência de condenação penal. E de fato, tá, pessoal? Não é necessário, vamos assim dizer, tu pode ter sido condenado por sentença transitada em julgado e ainda assim tu vinha ocupar um cargo público federal. É uma pergunta muito comum que vem em e-mail.
Poxa, eu estou inscrito no Serasa, estou inscrito no SPC. Posso tomar posse no cargo público? Pode, a princípio sem problema nenhum. No que toca à esfera federal, a 812 não estabelece de modo nenhum como requisito obrigatório a idoneidade formal perante os órgãos de proteção ao crédito e, da mesma forma, o artigo 5º da lei não exige, entre os requisitos para a posse em cargo público federal, a ausência de condenação penal. Pois bem, pessoal, paramos aqui nesse ponto. Na próxima aula, prosseguimos então com a questão de número 33. Obrigado a todos e até lá.